Olá pessoal, que bom que você está no módulo 2, sinal que você gostou do módulo 1. 3, 2, 1, falando! Dicas para você ter uma oratória de sucesso. Vamos continuar? Agora eu vou passar para você 6 dicas para desenvolver o seu autoconhecimento. Coloca a tela cheia aí para nós. Nós vamos ver. Prepare-se para ficar sozinho. Robustecendo o orador imaginário, o autoconhecimento e a quebra da impessoalidade, a confiança independentemente da reação do auditório. Será que estou tendo um bom desempenho? Recursos para desenvolver o autoconhecimento. Então, vamos lá? Coloca aí. Tela cheia para nós, prepare-se para ficar sozinho. Olha essas 2 dicas. Muitas vezes você poderá pedir para auxiliares preparar ou redigir um texto, mas você terá que dar o seu estilo. Volta aqui comigo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que você já está no topo da escala social. Você é um governador de estado, você é um presidente da república, você é um reitor da universidade, você tem assessores, auxiliares ali, que você pode pedir para aquele profissional preparar um texto para você falar para determinado grupo. Mas dê o seu estilo, dê o seu jeitão, entendeu? Isso é muito importante, senão fica superficial, as pessoas percebem que não foi você que preparou aquele contexto. Você já pensou numa pessoa que não tem ensino superior, começa a usar termos de mestrado, de doutorado? Isso cai a ficha rapidinho daqueles que estão lá na plateia. Acabei de usar um termo aqui que os jovens não entendem, de propósito, para que você compreenda. Eu usei o termo cair a ficha. Pô, não existe mais orelhão com ficha, hoje é cartão e ninguém mais usa orelhão. Hoje todo mundo usa celular. Então, alguns termos você tem que atender e atingir as pessoas. E é o termo do seu cotidiano. Então, a minha geração usa algumas expressões que eu posso usá-las quando eu estiver na geração que eu estou. Agora eu vou falar para jovens. Ou eu vou falar, por exemplo, para um grupo de terceira idade, ou para pessoas com mais de 70 anos. Vou dar uma palestra para uma associação de idosos. Pô, eu tenho que chegar com uma linguagem que atinja aquelas pessoas. Entenderam? Então isso é muito importante. Olha a dica número 2, prepare-se para ficar sozinho. Coloca a tela cheia aí. Diante do público, plateia, funcionários, alunos, familiares, você estará sozinho. Precisa saber como é isso praticando. Volte aqui para mim. No terceiro bloco, nós vamos mais aguçar isso daí para você fazer práticas em casa. Mas o que eu quero é que você se sinta sozinho perante uma plateia. Faça um exercício de mentalização. Feche os seus olhos, pode ser deitado na cama e mentalize isso, você estando sozinho, falando para grandes públicos ou numa sala de aula, se é esse o seu objetivo. Beleza? Coloque tela cheia aí para nós. Vamos para o 2. Robustecendo o orador imaginário. Você precisa se conhecer, saber qual é o seu potencial, identificar suas forças e fraquezas, eliminar suposições que possam deixá-lo inseguro do tipo outro faria melhor. Volta aqui para mim. Poxa, é óbvio que a nossa vida sempre terá gente mais rica que você, mais bonita que você, mais inteligente que você. Os parâmetros são estabelecidos por você. Então, eu quero que neste momento você se compare com você
e veja a sua melhora depois de assistir esses 3 módulos e comece a praticar. Então, você tem que saber que a comparação é com você. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Porque amanhã eu vou estar melhor, porque um dia de prática já passou. Eu vou além, eu vou buscar mais, eu estou treinando mais, as pessoas querem me ouvir, eu estou sendo convidado a dar palestras, aulas, seminários, congressos. Então, lembre-se disso, que você precisa robustecer esse orador imaginário que existe dentro de você. Ok? Vamos para a dica número 3? Coloca a tela cheia aí, autoconhecimento e a quebra da impessoalidade. O autoconhecimento o ajudará a romper a impessoalidade que caracteriza as pessoas quando se reúnem para formar o público. Permitirá que você veja o ouvinte na sua individualidade. Volte aqui, preste atenção. Quando você chega numa plateia, você chega e você vê um auditório, uma sala de aula, uma plateia, um teatro. Você vê aquilo de maneira coletiva. Quando você consegue identificar pessoas, você está individualizando. Vou te dar exemplo de peça teatral. Muitas vezes, o artista que está lá no palco, o ator, a atriz, no momento que ela interage com alguém, olha lá fulano, olha aquele outro ali, ali quebrou essa questão da impessoalidade e passa a ter um reconhecimento de individualidade. E aquela pessoa atingida, lógico, atingida com coisas legais, não com ofensas ou com brincadeiras desmedidas que podem causar desconforto na pessoa que está sendo alvo. Isso não, eu sou contra isso aí. Você fazer brincadeira é o bullying pelo professor. Você já pensou o bullying pelo próprio professor? Não, isso não. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário. É de ressaltar uma qualidade, de fazer uma brincadeira onde você é a pessoa que se coloca de maneira engraçada e não a outra pessoa, para as pessoas rirem. Isso não é legal. Eu não gosto disso. Se você usa essa técnica, é um problema seu. Mas eu quero que você entenda isso, que é a maneira de você quebrar essa impessoalidade. Isso é muito legal, isso aproxima o orador daqueles que estão lá como ouvintes. Então isso é muito bacana. Vamos para a dica número 4. Coloque aí tela cheia para nós. A confiança, independentemente da reação do auditório. Não meça a sua competência pela reação do auditório. Às vezes o que você fala não agrada, mas precisa ser falado. Você é superior às reações e elas são possíveis de serem controladas. Volta aqui. Isso é muito importante. É lógico que você não pode estar desligado com o que está acontecendo. Se você chega numa sala de aula, você começa a ministrar aula, daqui meia hora você vê a metade da classe está dormindo, pode ser que não seja problema com você. Então você pegou uma turma cansada, você foi dar aula numa academia militar, eles ficaram a noite toda trabalhando, aí você pega aquela turma de manhã, provavelmente vão dormir, então a culpa não é sua. Então por isso que é importante você chegar cedo, saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, colocar, né, aqueles chamados gatilhos para dar risada, em um espaço curto de tempo, para você chamar a atenção dos ouvintes. Isso é muito importante. Então, a confiança de você ser bem-sucedido independe daquelas reações. Agora, note que eu coloquei uma questão aí importante, que até dou créditos ao professor Reinaldo Polito, é o seguinte: muitas vezes você tem que falar coisas que não vão agradar. Por exemplo,
Imagine que você é o diretor de uma empresa e você precisa falar com os funcionários que haverá algum corte, que não haverá o aumento de salário pretendido, que você terá uma mudança de rotina. As pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Então, você precisa falar algo. Então, como é que eu faço, professor? Você sempre tem que colocar coisas boas no meio daquela notícia que você vai dar ruim. Então, é aquele pedido do bloco 1, quando eu falei como você pede aumento, né? Então, você começa a oferecer coisas que você já dá para a empresa e depois, lá na frente, você pede o aumento. Então, a mesma coisa, eu falo coisas legais, coisas legais, coisas legais, e aí eu falo a notícia ruim e termino com coisas legais. Pode notar que os telejornais, eles têm notícias ruins e alguns usam a técnica da a última notícia ser coisa legal. Uma criança perdida que foi localizada, um animalzinho que foi salvo, o nascimento do filhote de baleia, coisas assim que as pessoas falam, ah, que bacana, que legal. E termina aquele jornal que mostrou violência, roubo, morte, suicídio, coisa ruim, termina com um gancho, com um gatilho de coisas boas. Então você pode fazer isso também? Pode fazer isso também. Legal, né? Vamos para a dica número 5? Será que estou tendo um bom desempenho? Dúvida que segue aquele que fala em público, se a pessoa vai ter um bom desempenho ou não. É difícil interpretá-la durante a palestra. Pessoas dormindo, nem sempre é resultado da sua fala. Amigos e inimigos da opinião viciada. Então vamos lá. Vem aqui comigo. Essa pergunta, né? Será que estou tendo um bom desempenho? É complicado? É. Por quê? É difícil você saber ali de imediato. As pessoas podem estar prestando atenção em você e não estar gostando. Muitas vezes você não agrada. Como eu conheço pessoas que acham que estão agradando e não estão? Um monte, ó. Pessoas que têm conhecimento, mas não têm a didática, não têm a oratória, não têm a persuasão. Didática, oratória e persuasão são coisas diferentes. É um contexto, são qualidades, adjetivos que formam um grande palestrante. Então você precisa entender o seguinte, essa questão do desempenho, você pode colocar até pessoas infiltradas, mas que sejam sinceras. Que chegam ali para o outro, e aí, tá gostando? É, tá mais ou menos, tal. Essa pessoa que está perguntando, ela tem que ser sincera com você. Ó professor, ó palestrante, ó doutor, ó diretor, ó governador. Não foi bom o que o senhor falou, não foi legal. Porque quanto mais você sobe na escala social, mais bajuladores você vai ter. E mais as críticas serão dadas pela imprensa, pela televisão, pelos jornais, pela mídia da internet. Agora, aqueles que te cercam vão só te elogiar. Então, cuidado com isso. Pessoas que gostam de você vão dar opiniões boas. E as pessoas que não gostam de você vão dar opiniões ruins. Essas duas devem ser descartadas. A sinceridade deve estar nas críticas. Então, confie naquelas pessoas que falam para você assim, Marcelino, posso falar a verdade? Eu sou seu amigo, olha, não foi legal aquilo que você falou no meio da palestra. Você ofendeu determinada classe. Você não se fez entender aqui. Ah, você não respondeu uma pergunta do aluno. O aluno fez a pergunta, você saiu do assunto, já entrou no outro e não respondeu a pergunta. Pode acontecer? Pode. Então essas pessoas que vão levar, se você está tendo um bom desempenho, deve ser pessoas sinceras e com esse sentido. Não adianta você perguntar para sua mãe, e aí mãe, fui bem?
Ó, filhão, você foi maravilhoso, a mamãe adorou. Não, não é isso. E outra, o cansaço, aquilo que eu falei no bloco anterior, serve para esse também. O cansaço pode levar as pessoas a dormirem e você achar que é você que está tendo um péssimo desempenho, e você não tem nada a ver com isso. Plateia escalada, você já viu isso? Plateia escalada, pior coisa que tem. Pior coisa que tem. É aquela semana jurídica que os alunos são obrigados a irem assistir a palestra. Então, meu amigo, o cara que não gosta de direito penal, na hora da palestra de penal, ele não vai prestar atenção. O cara que está lá na palestra de direito civil e ele é trabalhista, não vai. É importante, mas o aluno não vai ter. Eu já fui em palestras que 100% escalado para estar lá, para bater palma para você. Aí, desculpe, mas isso daí é um equívoco, um ego. O legal é quando você faz o negócio voluntário e ainda é pago, porque o cara que está indo é o cara que quer. Pô, o cara está indo, ainda está pagando para te ver. Então esse é o que quer, esse é o que está lá interessado. Aí se você falar assim, ó, tem 1000 pagantes que veio ver aí, fazer o curso com o professor Marcelino. Então as pessoas esperam algo, vão prestar atenção, estão pagando. Então elas estão, além de pagar, dando o seu tempo. Isso é muito legal. Então o seu desempenho depende da sua capacidade cognitiva, de orador, de palestrante, muito mais do que a situação daqueles alunos, muitas vezes até escalados para te assistir. Ok? E vamos para a sexta dica? Coloque tela cheia aí, recursos para desenvolver o autoconhecimento. E aí no final eu vou te dar mais dicas sobre isso. No terceiro módulo, fale diante do espelho, use um gravador ou uma câmera de vídeo, peça para um amigo te ouvir, ao final dê uma palestra, peça para alguém fazer uma pesquisa informal para você. Então aquela pesquisa que eu disse, de pesquisa informal, é muito importante para você criticar ou não. Hoje as mídias fazem isso, você nem precisa se preocupar. Você grava um videozinho no YouTube, coloque lá no seu canal e veja lá quantas curtidas tem, quantas críticas tem. As críticas são importantes. Ninguém gosta de crítica, mas são importantes. Ah, é crítica construtiva, não existe isso aí. A crítica, ela magoa, mas são importantes. A não ser quando você já sabe da crítica, aí que você não quer saber mesmo das opiniões, porque as pessoas estão sabendo que você se equivocou, alguma coisa. Eu me recordo de uma professora, certa feita, professora de alto gabarito, competente ao extremo, só que numa aula gravada, ela acabou lendo uma coisa equivocada lá de uma emenda constitucional, de um negócio que já estava revogado, nem me lembro mais ou menos, mas era uma legislação que não era mais vigente. Nossa, quando ela descobriu que aquilo já tinha ido para o ar, aquela professora ficou arrasada, porque recebeu crítica dos alunos. Mas olha, isso é uma coisa que pode acontecer, nós somos seres humanos. E qual que é a atitude? A atitude é corrigir o vídeo, pedir desculpa, até porque o equívoco foi achado por ela mesma. Ela viu, nossa, eu errei, eu esqueci disso. E quando foi ver, já foi para o ar, já foi. Então faz a errata, olha, eu mesmo achei, se você não percebeu, eu que achei, então, e toca a vida para frente, bola para frente, fazer o quê? Agora, você não pode falar, nunca mais vou dar aula, ai meu Deus, eu vou... Não, que isso, tanto é que é um excelente professor, é top, isso acontece, de você falar alguma coisa aqui que mudou. Então, não esquente a cabeça com isso, bola para frente, desenvolva o seu autoconhecimento, melhore cada vez mais aí essas questões de você buscar aí o seu sucesso. Vamos lá para as dicas de gesticulação. Isso mesmo, gesticular. Volte aqui.
Antes de eu passar para você 10 dicas de gesto, ó, fazendo gesto aqui para você, é importante você voltar lá naquele slide, e aqui eu até faço um alerta para você, esse material é disponível no site que vai aparecer aqui embaixo, ó, legale.com.br. Você vai procurar lá em materiais grátis do professor Marcelino e com o tema aí do 321 falando dicas para a oratória de sucesso, você vai ver esse material todo lá. Então, se você for lá e voltar naquele slide, que tem o percentual lá, que a palavra é 7%, que a fisiologia, né, é 55%. E dentro dessa fisiologia, a entonação lá da fala é 38% e a fisiologia é 55%. Estão os gestos. Os gestos estão aí. Então, por isso que o gesto é muito importante. Não só o gesto, que nós vamos dar outras dicas aqui, a incursão na sala de aula, o caminhar no palco, se for num teatro, o gesticular, o contato visual, tudo isso é fisiologia, que chega a 55%. Vou repetir, 55% da comunicação. Então é importante gesticular. Vamos lá? Gesticulação. Coloca aí, quais gestos? Gestos para chamar a atenção e significativos de palavras. Então, nós vamos ver aqui com você, ó, 10 dicas na tela cheia para você fazer gestos só para as informações que devam ser enfatizadas, senão o seu discurso vira show de mímica. Vem aqui. Quando você está numa tela, uma tela de computador, os gestos têm que ser mais comedidos, porque se começa a falar assim, né? Ou se não começar a fazer assim, ó. Tem professor que quer na tela do computador, ele fica assim, ó. Parece que está tendo um negócio aqui, ó. Então, fica... E muitos gestos repetitivos. Então, cuidado. Primeira coisa, os gestos significativos de palavra, cuidado com o excesso, principalmente se for numa tela de computador. Deve tomar muito, porque ele multiplica muito o gesto, ok? Tela cheia, dica número 2, evite muletas, giz, caneta, apagador depois de usados devem ser colocados no quadro da mesa, onde você estiver. Volta aqui, ó. O professor, ele pode beber água, ó. Tem um copinho de água aqui, ó. Então tem um copo de água aqui. Vou beber água. Então eu tô dando uma palestra, tô dando uma aula, deu sede. Bebi a água, coloco de volta na tribuna ali, ou na mesa, onde estiver, mãos livres. Ah, professor, mas e se o microfone é aqui? Aí não tem jeito, você vai usar o microfone aqui. Por isso que sempre, presta atenção nessa dica que eu vou te dar, sempre que tiver essa opção aqui, ó, do microfone de lapela, ou do headset, aquele de cabeça, estilo Madonna, né? Que usou muito nos seus shows, para poder ficar o quê? Com as mãos livres. As mãos, no caso dela, é para dançar. Então, o professor, de preferência, mãos livres. Ele pode escrever, um professor, escreveu no quadro, pode, deve. Deixa a caneta lá, não precisa ficar segurando a caneta. Ah, eu tenho mouse para passar slide em Bluetooth, estou usando aqui e tal. Eu vou ficar segurando ele direto? Não. Se o slide vai parar no slide, você põe no bolso. Põe no paletó. Mãos livres. Mas por que isso, professor? Tem algum significativo? Isso tem. Por quê? A mão não seja segurança? Se você está agarrado a alguma coisa, qual que é a mensagem subliminar que você está passando para aquele aluno, para aquele indivíduo que está assistindo a sua palestra? Que você está inseguro. Você acredita? Então você deve tomar muito cuidado com isso para não se equivocar. Então, cuidado com essa questão de ficar segurando as coisas. Usou? Coloque lá, fique com as mãos livres.
Coloque aí, tela cheia, dica de gesto. Não fique parado no gesto, seja natural. Volte aqui. Professor, não existe isso. Como é que a pessoa vai ficar parada no gesto? Vai ficar parada no gesto assim? Vai continuar o curso assim? Não. Não é esse gesto que geralmente a pessoa fica parada. A pessoa fica parada em gestos como esse, segurando no braço. Ó, vou até sair fora aqui para você ver. Ó, segurando no braço. Ó, a aula de hoje vai ser sobre isso. Não. Então, não fique parado no gesto, para você ser natural, como se você estivesse falando com os amigos ali. Seus alunos não são inimigos, lembra-se disso? Então, seja natural, não fique parado no gesto. Dica número 4, coloque aí na tela cheia, faça gesto acima da linha da cintura. Então, ó, eu estou nessa tela do computador, aqui eu sou forçado a fazer gesto dentro desse espaço aqui, que você está me vendo. Agora, se eu estivesse numa sala de aula e começasse a fazer aonde você não está me vendo, aqui você não está vendo minhas mãos. Agora, se fosse numa sala de aula, as pessoas estariam vendo. Eu devo fazer gesto aqui? Não. Não devo fazer gesto ali. Por quê? O gesto tem que estar aqui, ó. Nesse aqui, ó. Nesse plano médio que você deve fazer o gesto. E gestos acima da linha da cintura. Quando o assunto assim exigir. Por exemplo, eu já fiz esse gesto aqui, ó. Quanto mais você sobe na escala social. Ou seja, eu quis mostrar que você está no topo. Então aí é o gesto que clama que eu passe a altura da cabeça. Mas eu nem precisaria. Posso ficar aqui. Agora, se for para grandes multidões, você vai dar um comício no Vale do Anhangabaú para 1 milhão de pessoas. Então aí você tem que levantar a mão lá em cima, é que nem o árbitro de futebol, que ele arranca o cartão amarelo, o cartão vermelho, ele não mostra para o jogador, ele levanta bem alto, porque ele tem todo o estádio para ver o que está acontecendo e as emissoras de televisão. Ou os de rádio que vão falar, ó, cartão amarelo, cartão vermelho, ou seja, ele tem mais gente para ver. Então, quando você está com grandes multidões, aí o gesto acima da linha da cabeça não está certo, muito pelo contrário, deve ser feito assim. Beleza? Vamos para a dica número 5. Movimente o braço todo. Bracinho de Horácio, não deve nem na tela do computador, ó, bracinho de Horácio, né? Você tem que soltar para mostrar naturalidade, mostrar que você está se comunicando de maneira fácil, de maneira tranquila, de maneira que você está atingindo o coração das pessoas. Isso é muito legal. E de que maneira? Com gestos naturais. Então a pessoa fica lá, aquele, não é que eu transpiro muito, vai ficar parecendo. Não, você deve ser o mais natural possível, as pessoas também transpiram. Dica número 6, coloque na tela aí para nós. Evite repetições de gestos, pois pode virar o seu estereótipo. Então, a não ser que seja o seu objetivo, ser aí como o nosso ex-presidente, mas se não é o seu objetivo, eu pus de propósito ele aí, então, ele ainda está solto, é isso mesmo. Então, eu coloquei aí para você ver, quando você quer um objetivo, podia ser Getúlio Vargas, ó, assim, tchauzinho de Miss, né? Aquele tchauzinho assim. Ou poderia ser como o Pelé, o soco no ar, quando fazia gols. Então, você pode ter um gesto que, se você quiser, assim como os grandes apresentadores de televisão chamam lá, faz alguns bordões, algumas frases para ser a marca, não tem problema nenhum. Mas evite repetição, senão vai virar aí um estereótipo aí seu, vão te chamar pelo gesto. Faça gestos condizentes com a mensagem, né?
positivo, negativo, separado, junto, depois, ontem, hoje, 2, 3. Tem pessoa que fala assim, olha, são duas situações, e põe o número 4. Né? Então você tem que tomar cuidado, o seu gesto tem que estar condizente com aquilo que você está falando. Aí se você errar, brinque com você mesmo, tire sarro de você mesmo, chama a atenção da plateia, não tem problema nenhum. Beleza? Dica número 8. Use a fisionomia. Olha lá, o neném quase chorando. E se você não der o que ele quer, ele vai chorar. E se você der o que ele quer, ele vai ficar feliz. Por que eu coloquei a foto dessas pessoas e principalmente 3 de bebês? Vem aqui comigo. A nossa fisionomia, ela existe expressões que já vêm com a gente, está no nosso DNA. Bravo, feliz, dúvida, espantado. Então, treine isso, a você fazer expressões. E eu quero que você faça esse treino que eu vou passar para você nos exercícios do 3º bloco, do 3º módulo, para você fazer aí na sua casa. Depois eu vou te dar uma dica, mas é uma surpresa, eu vou passar para você só no 3º módulo, que a gente vai ter uma interação bacana. Eu quero que você aprenda a usar a fisionomia. Se você já fez aula de teatro, sabe o que é? É treinar a expressão facial. É muito importante. Faz parte do seu DNA. É um instinto humano fazer fisionomia, mudar a face. Professor, mas é que eu tenho 35 aplicações de Botox. Eu sorrindo sou assim. Chorando sou assim. Feliz sou assim. E bravo também sou assim. Então é lógico, é uma brincadeira, mas tente mudar as expressões naquilo que você está dando ênfase. Olha pessoal, vamos lá, vamos conseguir. Mudou do que eu falo, pessoal, vamos lá, vamos conseguir, tá bom? Não, né? Então, dê emoção. Eu vou falar da emoção no bloco número 3 também, que são coisas importantes. Use movimento de cabeça, mão e cabeça, sim, não sei, né? Dúvida. Mãos, pelo amor de Deus, não vem com essa pergunta de novo, eu não estou acreditando que você está fazendo essa pergunta. Mãos e cabeças, use isso, que são gestos importantes da fisiologia, por isso que chega lá a 55%. E a última dica, muito cuidado, olha lá, com o gesto obsceno. Eu coloco isso já há alguns anos, porque ele causou, ficou até preso esse piloto de avião, depois foi mandado embora da empresa aérea, mas às vezes você, sem querer, você faz um gesto de duplo sentido. E eu quero que você tome cuidado com isso, que acaba tirando a atenção. Não vou lembrar do que você falou, mas do gesto que você fez. Então o gesto não pode ser mais importante do que a mensagem. Vou repetir. O gesto não pode chamar mais atenção do que o conteúdo da mensagem. Então, isso é importante, professor? Sim, claro que é. É muito importante você entender que o gesto, ele deve estar junto com aquilo que você está falando, mas não pode ser mais importante que o conteúdo. Ele reforça aquele conteúdo. Por isso que o que você diz leva muito, até 55% de fisiologia. Mas o que quer dizer? O principal é a mensagem, e não o gesto. O principal é o conteúdo, e não o gesto. Então tome cuidado para você não prejudicar o conteúdo da sua mensagem. Beleza? Os olhos falam. O que você acha? Olha lá. Coloca aí na tela cheia para nós. Olhos lindos. Não sei de quem é. Peguei na internet. Estou vendo aí até que ela é casada. Contato visual, onde olhar. Nos olhos. Vou te dar 5 dicas de contato visual. Volta aqui comigo. As pessoas gostam de serem observadas.
Sabiam disso? Ah, não, professor, eu não gosto, eu quero passar despercebido. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Quando você troca o olhar, antigamente, numa didática ultrapassada, até diziam assim, ó, o professor não pode olhar para o aluno. Então ele vem com tapa-olho assim, ó, e dá aula de olho fechado, põe óculos escuro para não ver. Não, hoje não. Hoje você deve trocar olhares, olhar nos olhos das pessoas. É nos olhos que você deve olhar. Por exemplo, se eu olhar bem nessa câmera, olha aqui, ó, estou olhando dentro dos seus olhos. Então eu estou me comunicando com quem? Com você. Mas por que isso é importante? Porque as pessoas gostam de ser notadas. Vamos ver a dica número 2 para você entender melhor. O olhar panorâmico. Olha lá, todos os presentes, olhar panorâmico, transmite a sensação de domínio e de superioridade. Volte aqui. Se eu olhar assim, esse olhar que parece que eu estou no além, faz parte, revezando com o olhar individual, buscando, ó, estou buscando você aí, ó, na sua casa, buscando, olhei aqui, olhei ali, pumba, voltei para você. Então eu estou o quê? Trocando, fazendo um revezamento do olhar panorâmico com o olhar individual. Isso é muito importante para ter essa troca de energia. 3. O contato individual, por que é feito? Porque todo mundo, se você é advogado, mais ainda, juiz, promotor, as pessoas gostam de ser notadas. É isso mesmo. Sabe qual que é a mensagem que você manda para o subconsciente da pessoa quando você troca o olhar? Quando você passa a olhar para a pessoa? A mensagem é a seguinte: eu sou importante para esse professor, para esse palestrante, para esse orador. Por quê? Porque ele está falando comigo, porque ele olhou para mim. Então, olha só que grande dica é essa. Você está passando para a pessoa que ela é uma pessoa importante só pelo olhar. Só pelo olhar. É legal isso ou não é? Dica número 4. Não falar olhando para teto, janela, etc, 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 e seja dúvida, esquecimento, insegurança. Na verdade, essa dica complementa a outra. Se eu devo olhar para a pessoa, eu não devo dar aula assim, né? Olha, já pensou se eu, numa aula de vídeo assim, que está sendo gravada, eu desse aula assim? Isso pode ser trocado, é lógico, né? Muitas vezes você trabalha com 3, 4 câmeras, então você está dando aula aqui e de repente você muda para uma câmera, a pessoa olha, você busca lá. Por isso que existem luzes nas câmeras, você vai aonde está, se você está falando assim, apagou essa, ligou a outra, você imediatamente volta para a outra, como se estivesse buscando aquela outra pessoa para falar. Não falar olhando para tetos, isso é um desrespeito. Virar de costas. Tem professor que vai escrevendo no quadro e vai falando e dá aula de costas. Depois fala por que ele não é escolhido de paraninfo. Pô, ele joga no subconsciente dos alunos. Desrespeito, pessoas que não são importantes. Eu estou dando aula de costas. Já pensou eu aqui, ó? Dando aula, olha, vou falar sobre oratória, é importante, se coloque no meu lugar aqui. Puxa vida, você não ia assistir 1 minuto desse vídeo. Você não ia assistir 1 minuto desse vídeo, porque eu estaria dando desrespeito para você. Então, era melhor fazer só um áudio. Só um áudio. Existem áudios de dicas de oratória, sim. Existem. Então, mas aí não é o caso. O caso aqui é que eu preciso passar a imagem, o contato, o respeito, a segurança, um comportamento de palestrante e ouvinte. Isso é muito importante. E a dica número 5 é aquela para você tomar cuidado com olhares indiscretos. Por isso que é importante você olhar nos olhos das pessoas. Professor, mas
E se as pessoas estiverem se vestindo lá de maneira desrespeitosa, com decote do umbigo e mini saia na nuca, eu falo o seguinte: já imaginou você dando uma palestra de noções de direito previdenciário para um clube de naturista? Isso mesmo, todo mundo pelado. Aí você é convidado, vão pagar bem, mas o cara fala pra você assim: você não é naturista? Você fala: não, não sou. Então você pode ir de roupa, mas você vai ver todo mundo nu. E aí, como é que vai fazer? Você vai se constranger? Ué, as pessoas estão lá do jeito que elas querem ficar. Por isso que você deve, o contato é visual, olho no olho. Então, cuidado com olhares indiscretos. Eu sempre alerto quando eu falo sobre isso. As pessoas às vezes se perdem. Já vi professor ser mandado embora por olhar e postura indiscreta. Olhar e postura indiscreta. Postura lasciva, postura de desrespeito, de assédio. É mandado embora. Ah, fui mandado embora, aquele cara me perseguiu. Perseguiu nada. Você que tomou uma postura equivocada como professor, se deu respeito se quer ser respeitado. Beleza? Vamos lá? Mudando aí agora 5 dicas de incursão na sala de aula. Movimente-se, não seja uma estátua. Volta aqui, ó. Aqui não tem jeito, porque se eu caminhar eu saio do vídeo, a não ser que o Guto me acompanhe aqui com a câmera. Não é o caso. Aqui é um vídeo, eu estou gravando parado, mas numa sala de aula, pelo amor de Deus, hoje não se admite mais você dar uma aula sentado, parado ali. Ah, o professor é cadeirante. É lógico que você vai ter exceção. Mesmo assim, se for um palco, ele pode andar para um canto com o outro com a sua cadeira. Não tem problema nenhum, não. Até para chamar a atenção. Agora, você está bem de saúde, está tudo certinho, você vai dar aula sentado lá, falar numa tonalidade só e reclama porque o aluno está dormindo? Você deve caminhar na sala de aula, não seja uma estátua. Volta lá para o slide, ó. Ande naturalmente, não invente andar, ah, não, eu ando que nem malandro, tal, não é isso. Ande naturalmente, como se estivesse andando normalmente e caminhe olhando a todos, né? Caminhe olhando a todos. E, cuidado, sempre falando, senão parece coisa de louco, né? Imagine só se eu estivesse andando, aí eu paro para poder falar. Paro para poder falar. As pessoas vão pensar, esse cara não tem coordenação motora. Ele não consegue falar e andar ao mesmo tempo. Não é isso. E vamos para a dica número 5. Lembre-se, quando você movimenta a plateia ou alunos, eles param de olhar para o quadro, para os slides, quando você estiver se movimentando. Isso é importante? Sim, é muito importante. Porque quando você caminha, você tira a atenção. Muitas vezes, você pode até desligar no ponto final, você põe a tela fechada, se você quer chamar a atenção para você. Você pode usar mais de um meio de comunicação visual? Sim. Você pode usar os slides, você pode usar um flip chart, você pode usar... Flip chart é aquele papel que você vai escrevendo e vai virando assim. Você pode usar o quadro, você pode dar material de apoio, não tem problema nenhum. Você está se comunicando de várias maneiras. Mas lembre-se, quando você se movimenta, as pessoas tendem mais não olhar ali. Isso é muito importante. E eu vou encerrando aqui esse segundo bloco e eu quero falar uma coisa para você. Se você chegou até aqui, não perca o terceiro módulo, que eu vou passar para você 7 dicas práticas de oratória para você se preparar. Onde, professor? Em casa. Isso mesmo. Então,
Aguarde, no terceiro módulo, nós vamos passar dicas, 7 dicas para você treinar em casa. E mais, dicas até de como falar com a imprensa. Isso, não é legal? Eu sou Legale. E você?